E aí, Léo, voltando aqui para a nossa brincadeira sobre anjos, nós temos um anjo, ou melhor, um querubim, que não curtiu, hein? Que não Aí curtiu receber ordem. é a hora de falar de Lulu. É o Lulu. A gente falou tanto de luciferianismo, satanismo, essas coisas todos esses dias, e a gente ia falar de anjo e não tem jeito, Lulu aparece, né? O Lulu vem sempre. O que você tem É o a falar sobre seguinte, Lulu? o Lúcifer, ele foi um querubim. Lembra? O segundo cara ali da porra toda. E ele se rebela. Ele não quer ser mandado por ninguém. Ele se rebela contra Miguel, ele trava ali uma treta com Miguel, e até por isso que, pô, será que Miguel então realmente era um arcanjo para Lúcifer, que era um querubim, ter uma treta com ele, ou será que de fato ele também era um querubim, Miguel, né? Como o Léo falou, que algumas traduções dizem. Enfim, independente dessas questões filosóficas, ele se rebela contra a própria Deus e a própria questão de receber ordem. E aí é um grande, inclusive, uma grande representação, como a gente viu ao longo das lives de janeiro, de enfrentamento do status quo ou de um tabu religioso que é, pô, vou receber isso aqui pronto e não vou pensar fora da caixa, eu não vou pensar por mim mesmo. Até por isso que o luciferianismo também tem a ver com o caminho da mão esquerda, né? A direita como sendo muito pensando no social, em se doar, na compaixão, sempre olhando para o outro, o desenvolvimento pessoal vem pelo sofrimento e pelo olhar do outro, e o caminho da mão esquerda ele é um pouco mais eremita, assim, ele é um pouco mais, não sei se eremita é o termo certo, Léo, você me corrige, mas assim, é pensar mais no desenvolvimento pessoal, para além ou acima do coletivo, e claro, como a gente sempre defende, o ideal é o meio termo, né? Um pouco lá, um pouco cá. Falamos isso até na última live com o Vic Vanilla, né? Que eu tô um pouco lá, mas também tô um pouco cá e tudo mais, apesar de uma preferência ali nos últimos tempos que ele próprio falou. Então ele representa bastante isso porque ele foi, junto com seus seguidores, seguir um caminho mais individual. E é muito interessante, quer falar, Léo? Não, eu queria dizer, cara, que tem um lance também com relação à história de Lúcifer, de Satã, enfim, toda essa ideia, né, que vem com essa história de um anjo que se rebelou contra Deus e acabou sendo expulso do paraíso, e outros anjos vieram junto com ele, se tornando demônio, porque existem várias fontes diferentes. Então tem lugar que diz que Lúcifer foi expulso, tem lugar que diz que Lúcifer saiu porque ele quis, tem lugar que diz que Lúcifer brigou direto com Deus, tem lugar que diz que ele nem falou com Deus, ele tretou com os irmãos dele ali e vazou. Então, assim, tipo, não tem uma única fonte que fala assim, não, a fonte é tal lugar. Tem um monte de textos de séculos diferentes falando sobre isso. A própria ideia de Lúcifer é muito tardia, né? Porque o nome Lúcifer era um dos nomes que os romanos davam para o planeta Vênus. Então, e tem a ver com, né, quem traz a luz, né? Vênus tem uma época do ano que vem antes do Sol, que iluminava o céu fortemente antes do Sol, e para aquela época que não tinha luz elétrica na rua, a luz de Vênus era uma luz forte. A gente tem alguns templos da época neolítica que estão alinhados com a luz de Vênus. Então, Lúcifer era, né, Vênus, o planeta que traz essa luz, ele era muito importante, era chamado de estrela vespertina num determinado momento do ano e de estrela da manhã num outro determinado momento do ano, dependendo de onde ele estava no céu. Então, assim, é muito difícil até cavar. Não, Lúcifer era no querubim, Lúcifer era isso, Lúcifer era não sei o quê, Lúcifer se rebelou contra Deus, Lúcifer saiu porque quis, foi expulso, porque dependendo do autor que vai falar sobre isso, dentro todos esses autores que a gente falou, que estudaram essa angelologia, todos esses caras dão ali uma pitada pessoal, uma história pessoal. Então isso não é um negócio escrito em ferro-fogo. Ninguém nunca entrevistou na TV aberta a Lúcifer para falar, e aí, mano, você foi expulso de casa, você se rebelou contra o seu pai,
E aí ele nunca pôde explicar direito para a gente, né? E outra, tem outro lance também que assim, que é interessante, por exemplo, no islamismo, se eu não me engano, o nome do diabo é Ibli ou Idli, alguma coisa assim. Só que o próprio islamismo diz que os anjos não têm livre-arbítrio. Eles têm uma função. Então, até para o judaísmo, a função de Samael, a função dele é essa. E não é encarado isso como mal, como alguém que está indo contra Deus, não. Essa ideia de Samael, que é Satã, que é Lúcifer, enfim, todos esses nomes que ele ganhou, para o judaísmo, para o islamismo, não é no sentido de que ele é mau, ele quer ferrar a humanidade, não. Ele é alguém que foi criado por Deus com uma função e que está tudo certo. Não tem essa moral, né, de que ele é mau, ele é bom, ele é uma função da natureza. Como, né, maremoto, terremoto, são coisas, desastres naturais que não tem uma moralidade. A gente é que cria uma moralidade. E aí a gente fica tentando explicar forças da natureza, forças divinas, baseado na nossa referência, que são moralidades humanas. Só que a nossa mente e a nossa moralidade e a nossa ética é muito pequena para alcançar esses desígnios divinos e também esses... alcançar essas funções que essas forças têm na natureza. Muito bom, Léo. Ainda falando sobre a função, sobre o livre-arbítrio e a função, a gente pode até filosofar em cima disso, porque pensa, se Lúcifer é o portador da luz, certo? Então tem a ver com a consciência. Então a função dele justamente é trazer consciência, e a consciência nos dá livre-arbítrio, porque a gente deixa de viver somente pelo inconsciente, ou por aquilo que é desconhecido, ou só pelo impulso, pelo instinto. Nós finalmente temos consciência, e portanto eu decido não seguir esse caminho. Veja, é a mesma coisa que o Léo está falando, porque faz parte. Se eu tenho a consciência, eu não preciso seguir isso aqui. Eu tenho vontades, eu tenho desejos, e assim por diante. E ainda outras duas coisas. O Léo está falando de Lúcifer e de Shaitan, né, de Satanás e tal. É muito interessante que alguns grupos cristãos, eles olham para isso com uma certa análise, assim. Então, por exemplo, alguns comportamentos, por exemplo, babilônicos, que ainda é uma referência dos comportamentos ruins, são relacionados a atitudes de Satanás, a atitudes erradas, por exemplo. Mas não até porque é como se estivesse se colocando acima dos mandamentos divinos, mandamentos de Deus, estão se colocando acima de Deus. Mas não há uma relação direta entre Lúcifer e Satanás, principalmente na Bíblia. Então, alguns grupos cristãos, eles não fazem essa relação de que Lúcifer é Satanás. Então tem algumas distinções. E outra coisa, Léo, curiosa também, a Igreja Mórmon, que tem um nome gigante que eu não vou me lembrar totalmente, Igreja de Todos os Santos do Sétimo Dia, talvez seja algo parecido com isso, que é a Igreja Mórmon, como a gente chama, eles acreditam que existe o diabo. Aqui, na Terra, ele existe de carne e osso, e ele está aqui com os poderes dele para tentar os homens, assim como existe Deus personificado também. Não só uma ideia, ou não só um ser etéreo, ou não só um ser em outra dimensão, que seja o inferno, onde for. Ele existe personificado. Isso é muito interessante,